Já alguma vez sentiu aquela queda brusca num sonho que o faz acordar a tremer? Agora, imagine o oposto. Você acorda e, em vez da sensação de queda, sente uma leveza inacreditável. Você levanta-se da cama e, acidentalmente, salta até ao teto. Isto não é um sonho. Este é um novo mundo onde a gravidade acabou de ser reduzida, precisamente, para metade. Neste vídeo, vamos analisar as 50 mudanças mais estranhas, surpreendentes e, por vezes, aterradoras que aconteceriam conosco e com o nosso planeta. Você vai descobrir por que é que a sua vida nunca mais será a mesma e como é que algo invisível controla absolutamente tudo. Preparado para saltar para o desconhecido? Então, vamos começar. E tenha cuidado. Neste novo mundo, até um simples passo pode ser fatal. Antes de começarmos a destruir o mundo, vamos relembrar o que é, afinal, a gravidade. Em termos simples, é a força fundamental que faz com que quaisquer dois objetos com massa se atraiam. É ela que nos mantém na superfície da Terra, segura a Lua em órbita e junta as estrelas em galáxias. O nosso planeta, a nossa rotina, a nossa biologia, tudo isto é o resultado de milhares de milhões de anos de evolução sob uma atração constante, equivalente a 9,8 metros por segundo. Estamos tão habituados a ela que nem notamos a sua pressão constante. Mas o que aconteceria se essa constante, esse alicerce da realidade, fosse subitamente alterado? Não a vamos eliminar completamente. Isso é tema para um apocalipse à parte. Vamos apenas enfraquecê-la para metade. Não parece assim tão terrível, pois não? Bem, vamos ver como é que este pequeno ajuste transforma o nosso planeta acolhedor num cenário de um filme de terror de ficção científica. A primeira coisa que vai sentir é o caos puro. Imagine a manhã de uma segunda-feira, multiplicada. Milhões de pessoas pelo mundo derramam o seu café, mas em vez de cair no chão, as gotas flutuam lentamente no ar, juntando-se em esferas trêmulas. Pessoas que saltam abruptamente da cama disparam em direção ao teto. Nas estradas, os carros, com o mais pequeno solavanco, começam a flutuar, perdem a aderência e provocam acidentes em cadeia. Todo o mundo, construído sobre a previsibilidade da gravidade, perde o equilíbrio num instante. O seu próprio peso reduz para metade. Se pesava 80 quilos, agora a balança marca apenas 40. Vai sentir-se incrivelmente forte, capaz de levantar um sofá com uma só mão. Mas esta é uma sensação enganadora. Na verdade, não foi você que ficou mais forte, foi o mundo que ficou mais leve. E essa leveza é o prenúncio de catástrofes globais que apenas começaram a desenrolar-se. Você já se acostumou com essa nova leveza. Agora, olhe-se no espelho. Em poucos meses, você notará que ficou mais alto, alguns centímetros a mais. Isso não é mágica, é biomecânica pura. A gravidade comprime nossa coluna vertebral constantemente. Os discos intervertebrais, formados por tecido cartilaginoso, atuam como amortecedores naturais. No espaço, em condições de ausência de peso, os astronautas crescem de 3 a 5 centímetros, pois a coluna deles se alonga e se realinha. Em nosso novo mundo, o processo será o mesmo. A pressão sobre as vértebras diminuirá e seu corpo irá alongar-se. Não parece ruim, não é? Mas há o reverso da medalha. Esse alongamento pode causar dores nas costas severas e problemas com as terminações nervosas. Afinal, nosso sistema nervoso não foi projetado para tal nível de estiramento. A humanidade, literalmente, se tornará mais espigada. No entanto, esse será um processo de crescimento doloroso e incômodo que nos foi imposto. Infelizmente, os problemas com o nosso corpo não param por aí. Os nossos ossos e músculos são estruturas vivas que se fortalecem em resposta à tensão. A famosa lei de Wolff afirma que o tecido ósseo se adapta ao nível de tensão mecânica. Simplificando, quanto maior a carga, mais fortes são os ossos. Mas e se essa carga for reduzida para metade?
Exatamente. Os nossos ossos vão começar a perder densidade. A osteoporose, tipicamente uma doença de idosos, tornar-se-á um problema em massa, afetando até mesmo os jovens. Os nossos ossos ficarão frágeis como vidro. Um salto ou uma queda infeliz, que antes resultaria apenas num hematoma, pode agora levar a uma fratura complexa. O mesmo se aplica aos músculos. Sem a necessidade de combater constantemente a força da gravidade, eles começarão a atrofiar, tornar-nos-emos numa geração de pessoas altas, mas incrivelmente frágeis e fracas, vivendo sob o medo constante de nos partirmos. Vamos falar agora sobre o nosso motor interno, o coração. Neste exato momento, o seu coração está bombeando sangue sem parar, superando a força da gravidade para levar oxigênio ao cérebro. É um trabalho colossal. Em um mundo com gravidade reduzida, essa tarefa seria 2 vezes mais fácil. O sistema cardiovascular não precisaria mais se esforçar tanto. Pode soar como um alívio, mas na verdade é uma sentença de morte. Assim como qualquer músculo que não é exercitado, o coração começará a enfraquecer, suas paredes ficarão mais finas e a sua eficiência cairá. Isso fará com que qualquer retorno à gravidade normal, por exemplo, em uma hipotética nave espacial com centrífuga, ou até mesmo um esforço físico repentino, possa provocar um ataque cardíaco. As pessoas começarão a sofrer em massa de hipotensão ortostática, a queda brusca da pressão ao se levantar, o que causará desmaios. Nosso fiel motor, que trabalhou por milhões de anos, simplesmente não saberá o que fazer com essa aposentadoria imerecida. Mas vamos desviar o foco das sômbrias previsões médicas e analisar os benefícios óbvios. Lembram-se do sonho de saltar mais alto que um telhado? Ele se tornará realidade. A física do salto é simples. Você se impulsiona do chão com uma certa força, e a gravidade puxa-o de volta. Se a força da gravidade diminuir para metade, com a mesma força de impulso, voará o dobro do tempo e subirá 4 vezes mais alto. Uma pessoa comum conseguirá saltar sem dificuldade para o telhado de uma casa de um só andar. Os atletas profissionais estabelecerão recordes inimagináveis. Um salto em altura de 5 metros? Fácil. Um salto mortal triplo no ar depois de um simples pulo? Uma coisa normal. As cidades encher-se-ão de pessoas a moverem-se em saltos enormes e fluidos, como astronautas na Lua. Será um espetáculo incrivelmente bonito e fascinante, que, no entanto, exigirá de nós um nível completamente novo de coordenação e cautela. Se falamos de recordes, imagine a revolução que o desporto profissional irá sofrer. Ele simplesmente deixará de existir da forma como o conhecemos. O basquetebol transformar-se-á numa competição de lançamentos do meio-campo, já que atirar a bola ao cesto se tornará algo elementar. O futebol perderá toda a sua dinâmica. A bola, após ser chutada, fará uma trajetória num arco inacreditável e descerá muito lentamente, dando ao guarda-redes uma eternidade para se posicionar. O halterofilismo passará a ser uma comédia, com amadores de ontem a erguer pesos dignos de campeões mundiais. Todos os recordes anteriores serão quebrados logo no primeiro dia. Surgirão novas modalidades desportivas, baseadas na acrobacia, voos e saltos inacreditáveis. Talvez surja algo semelhante a um Quidditch real, onde os jogadores, usando planadores ou asas especiais, consigam planar no ar, impulsionando-se em postes altos. As arenas desportivas terão de ser reconstruídas, com tetos mais altos e a adição de redes de proteção. As mudanças vão afetar a forma como nos deslocamos no dia a dia. O sistema de transportes passará por uma transformação irreconhecível. Em primeiro lugar, os automóveis vão precisar de muito menos potência para se mover, uma vez que a força de atrito, que depende diretamente da força que pressiona o carro contra a estrada, será reduzida. Isto resultará numa poupança colossal de combustível. Mas há um lado negativo. A aderência à estrada também vai piorar. Curvas apertadas e travagens bruscas tornar-se-ão extremamente perigosas.
É possível que vejamos o aparecimento de carros com asas ou spoilers, semelhantes aos veículos de corrida, mas não para aumentar a velocidade, e sim apenas para garantir que se mantém no chão. A aviação também será alterada. Os aviões vão precisar de menos sustentação para descolar, o que permitirá a criação de aeronaves mais pesadas e com maior capacidade. Mas o maior avanço espera-nos na ideia de transportes aéreos pessoais. Criar um pequeno jetpack helicóptero ou uma plataforma capaz de elevar uma pessoa será significativamente mais fácil e mais barato. Enquanto sonhamos com viagens espaciais na Terra, enfrentaríamos um verdadeiro apocalipse arquitetônico. A maioria dos edifícios modernos, especialmente arranha-céus, pontes e barragens, são projetados para suportar uma carga gravitacional constante. Estas estruturas utilizam o seu próprio peso para gerar tensão compressiva, o que é fundamental para a sua estabilidade. Por exemplo, numa ponte em arco, a força da gravidade faz com que as pedras pressionem umas contra as outras, criando uma construção robusta. O que aconteceria se essa força compressiva fosse reduzida para metade? As tensões internas nos materiais alterariam-se radicalmente. Estruturas concebidas para funcionar sob compressão, de repente, começariam a trabalhar sob tração, algo para o qual não foram adaptadas. Os edifícios balançariam muito mais devido ao vento. E com o tempo, devido à fadiga do material e a fatores externos, muitas destas construções simplesmente colapsariam. Casas antigas de tijolo, pontes e monumentos históricos, tudo isto estaria sob ameaça de destruição. No entanto, das cinzas do mundo antigo, vai erguer-se uma arquitetura nova e verdadeiramente fantástica. Engenheiros e arquitetos deixarão de ter de travar uma batalha tão árdua contra a gravidade, a sua eterna arqui-inimiga. Tornar-se-á possível erguer estruturas incrivelmente altas e elegantes. Arranha-céus que se elevam por vários quilômetros, ligados por pontes aéreas, deixarão de pertencer ao domínio da ficção científica. Será permitido o uso de materiais inovadores, mais leves e que exigem muito menos rigidez estrutural. Imagine cidades formadas por torres finas e delicadas, rendilhadas, que disparam em direção ao céu, como filamentos de relva. O design das construções será mais arrojado e orgânico. Poderemos construir grandes projeções em consola e estruturas que parecem pairar, algo que era absolutamente impensável no passado. Talvez as habitações deixem de ser entidades estáticas. Veremos edifícios que conseguem levitar a pequenas alturas, mantendo-se no ar com propulsão mínima. Este será um mundo de verdadeiros prodígios arquitetônicos, nascido diretamente da catástrofe, mas todas essas maravilhas ocorrerão sob um céu que desaparecerá lentamente. A atmosfera terrestre é um manto de gases, mantido na superfície pela força da gravidade. A velocidade necessária para que uma molécula de gás deixe o planeta e escape para o espaço é chamada de velocidade de escape. Para a Terra, essa velocidade é de cerca de 11 km por segundo. O enfraquecimento da gravidade fará com que essa velocidade diminua. As moléculas de gás, especialmente as mais leves, como hidrogênio e hélio, começarão a escapar das camadas superiores da atmosfera de forma mais intensa. Esse processo será extremamente lento, levando milhões de anos, mas é irreversível. A atmosfera começará a se rarefazer. A pressão superficial cairá. O céu se tornará mais escuro, adquirindo um tom arroxeado, e as estrelas serão visíveis mesmo durante o dia. E o mais crucial, começaremos a perder nossa camada de ozônio, nosso escudo contra a radiação ultravioleta mortal do Sol. As alterações vão atingir a própria crosta terrestre. Imagine que as placas litosféricas, a flutuar sobre o manto, deixam de sentir a pressão daquela gigantesca massa. Isto levará ao fenômeno conhecido como soerguimento isostático. Simplificando, os continentes vão começar a emergir. As montanhas, que hoje são lentamente desgastadas pela erosão, começarão a crescer mais depressa, porque a força que as puxava para baixo
enfraquecerá. Testemunharemos uma nova era de orogênese. O Everest e outros picos ficarão ainda mais altos, mas este processo será acompanhado por uma atividade sísmica monstruosa. O enfraquecimento da pressão nas falhas da crosta terrestre provocará terremotos constantes por todo o planeta. Os vulcões, cuja magma era contida pela pressão das rochas superiores, entrarão em erupção com uma força nunca vista, expelindo toneladas de cinzas e gases para a atmosfera cada vez mais rarefeita. O planeta, literalmente, começará a estalar pelas costuras. E quanto à água, o comportamento dos oceanos, rios e lagos também seria drasticamente alterado. Em primeiro lugar, as ondas ficariam muito mais altas. Com a mesma força do vento, a água, sendo metade do peso, atingiria alturas muito maiores. As tempestades se transformariam em autênticas montanhas de água, capazes de arrasar cidades costeiras. Os rios, por sua vez, correriam mais devagar, visto que a força que impulsiona a água a escoar em declive seria reduzida. Isto levaria ao alagamento e pantanalização de vastas áreas, além da mudança nos cursos dos rios. Mas o cenário mais assustador é o dos tsunamis. A energia de uma onda de tsunami depende do volume de água deslocada, mas a altura que ela alcançaria perto da costa é inversamente proporcional à força da gravidade. Isto significa que mesmo um pequeno sismo submarino teria o potencial de gerar uma onda assassina com centenas de metros de altura. Viver perto da costa tornar-se-ia mortalmente perigoso. Até um fenômeno tão simples quanto a chuva seria diferente. As gotas de chuva formam-se nas nuvens e caem quando o seu peso é suficiente para superar a resistência das correntes de ar ascendentes. Num mundo com gravidade mais fraca, as gotas conseguiriam crescer muito mais antes de começarem a cair. Veríamos chuvas de gotas do tamanho de uvas. Contudo, a sua velocidade final de queda seria significativamente mais baixa. A chuva não faria barulho nas coberturas, mas sim desceria lenta e suavemente, como se fosse um xarope denso. Por um lado, isto até pode parecer bonito, mas por outro, gotas tão grandes causariam danos às plantas e a construções mais leves. E imagine o granizo, onde as pedras de gelo, retidas na nuvem por mais tempo, poderiam crescer até o tamanho de uma bola de futebol. Este tipo de precipitação seria mortalmente perigoso. Muitas vezes, esquecemo-nos de que a Terra não é afetada apenas pela sua própria gravidade, mas também pela atração da Lua e do Sol. São precisamente estas forças que causam as marés. Atualmente, a gravidade da Terra é a força dominante, e a influência da Lua é notada principalmente através do comportamento dos oceanos. No entanto, se a atração terrestre diminuísse para metade, a influência relativa da Lua aumentaria drasticamente. Ela se tornaria a verdadeira senhora das marés. A altura das ondas de maré aumentaria várias vezes. 2 vezes por dia, muralhas de água gigantescas atingiriam as costas, inundando o interior do continente por dezenas de quilômetros. Cidades como Veneza ou São Petersburgo deixariam simplesmente de existir. Este cabo de guerra gravitacional entre a Terra e a Lua também começaria a deformar a crosta terrestre de forma mais acentuada, gerando marés sólidas adicionais e provocando um número ainda maior de sismos. A Lua deixaria de ser um símbolo romântico para se tornar o prenúncio de um dilúvio diário. As plantas, a base de toda a cadeia alimentar, enfrentarão sérios problemas. Sua estrutura e o sistema de transporte de água e nutrientes estão perfeitamente adaptados à força gravitacional que existe hoje. As árvores, por exemplo, desenvolveram troncos robustos para resistir à gravidade e um complexo sistema capilar para elevar a água até as folhas. Num novo cenário, essas adaptações tornar-se-ão redundantes e até prejudiciais. As plantas terão mais facilidade em estender-se em direção ao sol e poderão começar a crescer incrivelmente altas e finas, perdendo a sua resistência estrutural. O seu sistema radicular, desenhado para fixação em solos densos,
pode revelar-se demasiado fraco, mas o principal desafio estará no transporte de água. O processo de transpiração, onde a água evapora das folhas e puxa novas porções a partir das raízes, poderá ser interrompido. Muitas espécies de plantas simplesmente não conseguirão adaptar-se e extinguir-se-ão, levando ao colapso da agricultura e a uma fome global. Em meio a todos esses problemas terrestres, a humanidade ganharia um presente inacreditável: o acesso facilitado ao espaço. A principal dificuldade das viagens espaciais é superar o poço gravitacional da Terra. Isso consome a maior parte do combustível e da energia. Se a gravidade for reduzida pela metade, o trabalho necessário para entrar em órbita também será drasticamente diminuído. Os foguetes transportadores tornar-se-ão menores, mais baratos e mais simples de produzir. As viagens espaciais deixarão de ser um privilégio de poucos para se tornarem uma rotina. Tornar-se-á economicamente viável extrair minerais valiosos de asteroides e construir estações e cidades orbitais gigantescas. A humanidade poderá facilmente dispersar-se pelo sistema solar, fugindo dos problemas que ela própria criou no planeta natal. Talvez esse enfraquecimento da gravidade não seja uma maldição, mas sim um empurrão que nos force a finalmente deixar o berço. A área militar e a criminalística também sofrerão mudanças radicais. As trajetórias balísticas de balas, projéteis e mísseis mudarão por completo. Mantendo a mesma velocidade inicial, estes percorrerão o dobro da distância. Atiradores de elite conseguirão atingir alvos a distâncias antes impensáveis. Sistemas de artilharia poderão bombardear cidades a partir de outros continentes. Isso exigirá uma revisão completa de todas as doutrinas militares e sistemas de orientação. Armas brancas também se tornarão mais perigosas. Um indivíduo poderá arremessar uma lança ou uma pedra com muito mais força e a maiores distâncias. Até mesmo um simples soco terá um impacto maior, visto que será mais fácil transferir a massa corporal para o golpe. Por outro lado, os coletes à prova de bala ficarão mais eficazes, uma vez que a energia cinética da bala no impacto permanecerá a mesma, mas o seu peso de penetração diminuirá. O mundo se tornará simultaneamente capaz de atingir alvos a longas distâncias e mais protegido. Vamos ter de reaprender a viver e a interagir com o mundo físico. O nosso sentido de peso subconsciente, desenvolvido ao longo de anos, vai falhar-nos. Pegará numa chávena de chá, aplicando a força habitual, e vai entornar o líquido a ferver, porque ela estará com metade do peso. Tentar sentar-se elegantemente numa cadeira pode acabar numa queda, por não calcular a velocidade correta. Teremos de reeducar a nossa memória muscular para realizar as tarefas mais básicas. Os conceitos de pesado e leve vão perder o seu significado original. A massa dos objetos permanecerá inalterada, mas o peso, sim, vai mudar. Isto vai gerar confusão em todas as áreas, desde o comércio, onde serão necessárias balanças com nova calibração, até a indústria. Aí, os guindastes projetados para um certo peso poderão levantar cargas 2 vezes mais massivas, arriscando a sua própria integridade estrutural. Mas e quanto às outras criaturas do planeta, aquelas que voam? Para as aves, morcegos e insetos, o mundo seria um verdadeiro paraíso. Eles teriam de gastar muito menos energia para se manterem suspensos no ar. As batidas das asas seriam mais lentas e suaves. Conseguiriam planar por horas, percorrer distâncias enormes e levantar voo com presas muito mais pesadas. Isso poderia levar a um crescimento explosivo das suas populações. É possível que a evolução enveredasse pelo caminho do gigantismo. Aves do tamanho de um ser humano e libélulas com envergadura de 1 metro deixariam de ser exclusividade de filmes de terror. Por outro lado, a sua navegação, frequentemente baseada em campos magnéticos e no sentido interno da gravidade, poderia ser afetada, desorientando-os e perturbando as rotas migratórias. O céu ficaria, então, repleto de novas criaturas, surpreendentes e, quem sabe,
extremamente perigosas. E, finalmente, vamos espreitar o futuro distante. Como será a vida na Terra daqui a milhões de anos, sob condições de gravidade reduzida? A evolução seguirá um caminho completamente diferente. Os animais terrestres tenderão a ficar mais altos e graciosos, com membros mais longos e finos. A necessidade de um esqueleto e uma musculatura robustos desaparecerá. É provável que muitas espécies voltem a desenvolver a capacidade de voo planado. Quanto à flora, as plantas transformar-se-ão em estruturas gigantescas e frágeis, esticando-se em direção ao céu. O próprio planeta mudará de forma irreconhecível. Tendo perdido a maior parte da atmosfera, ficará mais frio e seco, assemelhando-se cada vez mais a Marte. A vida, caso consiga sobreviver, será forçada a adaptar-se à baixa pressão e aos altos níveis de radiação. Talvez os nossos descendentes distantes, criaturas frágeis e esguias, olhem para as estrelas a partir da superfície de um planeta moribundo e contem lendas sobre tempos em que o mundo era pesado e o céu azul. Afinal, o que é que temos no final disto tudo? Um mundo onde é possível saltar para os telhados, construir cidades que chegam aos céus e viajar para o espaço com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo de ossos frágeis, corações débeis, edifícios a desmoronar, tsunamis gigantes e uma atmosfera que morre lentamente. Reduzir a gravidade para apenas metade transforma o nosso planeta, de um lar acolhedor, num ambiente extremo, onde sobreviver é uma luta diária. Este exercício mental demonstra na perfeição quão delicadamente a nossa realidade está afinada. Vivemos no fio da navalha, num equilíbrio perfeito de forças fundamentais, e o mais pequeno desvio ameaça-nos com uma catástrofe total. Estamos tão habituados à força que nos puxa para baixo que nem sequer imaginamos que, na verdade, é precisamente essa força que nos sustenta. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like e de subscrever o canal para não perder os próximos cenários insanos. E agora, a pergunta para vocês: qual destas alterações lhe pareceu a mais inacreditável ou assustadora? Ou talvez tenha pensado noutra consequência que nos tenha escapado? Escreva sobre isso nos comentários. Teremos muito gosto em ler. Até a próxima!